Ora, boa noite, boa noite. Espero que estejam bem. Estamos cá de volta com as Livecast Lidera-te. Iniciando aqui o mês de setembro. Esta é a nossa primeira live do mês de setembro, sendo que no mês passado já aconteceram duas anteriores. E antes de mais desejar a ti um excelente e próspero mês de setembro. Este é um mês muito especial, é um mês de recomeços, é um mês de retomar rotinas, então é um mês em que há muita decisão para ser tomada. E hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Max, o meu querido amigo Max, que vem partilhar aqui a história dele, as ferramentas dele, as superações dele, os sucessos, os desafios, para vos inspirar também, talvez a ajudar a tomar decisões para este mês. Quero-vos convidar a partilhar esta live, juntarem-se aqui connosco. Histórias são sempre inspiração para a nossa vida, geram-nos insights. E este é o objetivo desta rubrica, desta livecast Lidera-te, que é pegar nas histórias de outras pessoas e transformá-las em motivação, inspiração e exemplo para a vossa vida. E eu vou já aqui chamar o Max para se juntar. O Max é, como disse, um amigo, tornou-se um amigo. Ele depois vai me dizer se podemos aqui partilhar mais coisas também sobre ele. É uma pessoa que tem uma história muito inspiradora, é brasileiro, não é? Mas vive aqui em Portugal já há algum tempo e está aqui também a fazer a sua vida, quer pessoal, quer profissional, em Portugal. Então eu não vou estar aqui com muitos rodeios, porque eu adoro muito conversar com o Max e as nossas conversas às vezes passam de reuniões para conversas de horas. Então, Max, vamos lá aqui te adicionar. Vou ver aqui. Faz lá aí o pedido, Max, faz favor. Ou eu vejo se consigo. Ok, já juntou aqui a nós. A Selene é a esposa do Max e vai aqui assistir. Olha, o meu Daniel também está por aqui. Olá, Daniel. Opa, vamos lá então. Oi, oi, boa noite. Oi! Oh, poça, estava aqui sozinha e cabia no ecrã. Agora tu entraste, Agora tem que ajustar, tem uma já cabeçona. tem que ajustar que estava aqui toda cortada. Vou ajustar aqui também. Olá, Então, Marcos. Paty, tudo bem? Tudo desde há bocado. Estava aqui a dizer que adoro as nossas conversas e já te disse isto a ti, né? Nossas conversas viram rubricas aqui de horas, reuniões transformam-se em muito boas conversas. Eu estava aqui a dizer para partilharem aqui esta live, venham conhecer o Max, a história do Max. Eu também vou aqui aproveitar. Oh, Max, aproveita, já estás aí. Vamos Usa partilhar. aí o teu aviãozinho, chama aí algumas pessoas para se juntarem aqui a nós. Ah, Partilhando. ativa aí a tua plateia. Bora lá nos juntar aqui e ter aqui uma conversa agradável nesta livecast de abertura aqui do mês de setembro. Estás a abrir o mês de setembro. Estás a ver? É? É isso. Mês com novas oportunidades, de colheitas. Exato, é um mês. Eu ontem fiz aqui uma enquete perguntando o que é que as pessoas. O mês de setembro, o que é que significa? É mês de quê para elas? E muitas responderam que é um mês de recomeço. E eu tenho muito essa sensação e tenho a sensação que as pessoas têm essa sensação, pelo menos aqui em Portugal, depois do verão, tudo começam-se a preparar agora na primeira semana de setembro, começa-se a fazer despedida do verão e das férias, a preparar o retorno ao trabalho, à escola, e daqui talvez mais uns 15 dias a meio do mês
as pessoas começam a ganhar consciência de que os seus problemas, os seus desafios que ficaram em stand-by no verão ainda continuam ali à espera de ser cuidados, à espera de ser olhados. Não é? Mas pronto, não é sobre isso que a gente veio aqui falar hoje, não é? Do mês de setembro, a gente veio falar do Max. E o que é que tu preparaste? O que é que tu aprontaste por aí? Quais perguntas, hein? Eu tentei sondar um pouquinho, né, durante o dia. Ai, mas eu não revelo. Não revelo que eu sou muito espontânea. Eu tenho aqui um roteiro, um guião aqui ao meu lado com as perguntas, mas eu vou muito no flow. Eu acabo por me esquecer aqui do roteiro e vocês, os convidados, vão me dando sumo e eu vou espremendo laranjas. Ou melhor, ao contrário, vocês vão me dando laranjas e eu vou Laranjas. espremendo, né? É o contrário, minha nossa. Yeah, boa. Olha, mas olha, podemos começar para tu. Já temos aqui umas 12 pessoas já conosco aqui, conectados. Boa. Boa, boa. Toda a malta aqui curiosa a conhecer o Max. Para É. quem está a assistir do Brasil, malta quer dizer pessoas. É um grupo. Vamos Porque hoje traduzindo algumas coisas a gente vai é, traduzindo. hoje temos uma live internacional, né? Yeah. Atravessamos o Atlântico, porque o Max tem muita gente que o está a ver do outro lado do oceano. Olha a inconformada aí com a gente, olha, Ah, assistindo. inconformada ainda vai sentar aqui comigo, ainda vai contar aqui a história dela. Mas olha, Max, quem Diz. é o Max Oliver? Então, Max Oliver é um jovem sonhador, né? Que, pronto, sempre acreditou nos seus sonhos e sempre lutou aí para poder conseguir realizar, né? Apesar da sua pouca idade, né? De 25 anos aí, mas já consegui realizar muitas coisas, muitos feitos. E tem muitas coisas Tu só ainda, tens ainda... 25 anos? E claro. Ai, mãe do céu! Mas pronto, profissionalmente eu sou estrategista digital, hoje focado mais no branding, ajudando pessoas a se posicionar ali de uma forma estratégica e assertiva ali no digital e construindo principalmente agora marcas com essência e propósito. Ok. Olha, vou já aqui pegar numa coisa. Estava a explicar ao Max como é que eu funciono aqui com as minhas lives e eu vou pegando aqui nas coisas que ele me vai dizendo e fazer gancho. Então, o Max tem 25 anos e ele disse que já conquistou muitas coisas. Mas isto não quer dizer que tu que estás aí desse lado com 30, 35, 40, 45, 50, 55, não comeces já a pensar que tipo, ai, que vai tarde, né? Que já estás tarde, que já não tens tanta idade para pensar em conquistar objetivos, porque a idade, é como eu disse ontem a uma amiga minha, a idade é apenas um número, uma referência no nosso cartão de cidadão, não é? Ou como No nosso vocês dizem, RG, no vosso RG, para nos fazer ali lembrar que nós temos, ou nos estamos a aproximar do nosso prazo de validade, não é? Então a gente vamos aqui esquecer esta coisa das idades, porque muitas vezes se limitam por isso. Não é? Já é tarde, tenho 40 anos, eu sou um homem de 40 anos, ao pé do Max eu não vou conseguir conquistar os meus sonhos, os meus objetivos. Isso é o primeiro mito muito, muito errado e é um bloqueador. Então não importa a idade que tu tens. Qual foi o diferencial que tu tiveste para conquistar os teus sonhos? Que começaste aqui a dizer, eu sou muito sonhador. Estás com problemas de luz? é ao vivo, calma. Pera aí, deixa eu conectar isso aqui. Esqueci de Tu mandas-me conectar. comprar luzes e a tua luz falha no meio de uma live comigo. Só estás a ver, olha. Ai, estas lives são muito, muito família. Então, voltando aqui, o diferencial do Max, ele começou que ele é uma pessoa sonhadora. E quem tem sonhos tem mais probabilidade de alcançá-los. Eu hoje também, Max, e falando aqui em sonhos, eu mandei uma mensagem para o meu marido
E estava a caminhar hoje de manhã e passei pela Marina de Vila Moura e vi que tinha um novo estacionamento de barco, pronto, um novo porto com iates e coisas assim. E eu mandei para ele e disse: Olha, qual é o lugar que tu queres estacionar o teu? E ele respondeu: para ficar aí é preciso ter um barco de 15 metros. Eu disse assim: Olha, sonhar não custa. E eu já tive acesso a tanta coisa sem eu ter sonhado, que se eu começar a sonhar com afinco mesmo, então maior probabilidade acontece. Se as coisas acontecem na tua vida, se manifestam na tua vida, se a vida te proporciona coisas que tu nunca sonhaste alcançar, então imagina só se tu as tivesses sonhado. Ou se tu começares agora mesmo a sonhar, a acreditar que sonhar é possível. Isto aconteceu comigo. Eu não acreditava nos sonhos. Achava que sonhos era coisa da Disney. Que era uma coisa muito bonita e que só acontecia aos outros e não comigo. Então, Max, continuando. Sonhador, 25 anos, algumas conquistas. O que é que te trouxe para Portugal vir à procura aqui de realizar os teus sonhos? Olha, eu posso até dizer, né, como a gente tem a presença da inconformada aqui, eu posso até dizer que foi por conta do inconformismo que eu vim parar aqui em Portugal. Né? Viver no Brasil, pronto, uma certa, um certo tipo de vida, de qualidade de vida, e aparentemente não precisava vir para outro país, etc. Mas algo dentro de mim gritava mais alto, né? Por algo novo, um novo ar, um novo ambiente, novos lugares, novas pessoas, conhecer novas culturas, enfim. E eu sempre tive esse desejo dentro de mim, desde de pequenino, de miúdo, né? Como vocês falam aqui, de sair do Brasil e conhecer outros países, conhecer outras pessoas, né? E aí, há mais ou menos 3 anos atrás, eu tomei essa decisão e vim parar aqui em Portugal. Ok. E como é que, olha, tomaste uma decisão, vou já pegar por aí também, outro gancho, porque não é fácil tomar decisões, não Não. é? É muito difícil e principalmente decisões que estão vinculadas a ter que me afastar da família, a ter que deixar o meu país, não é? E ainda mais ficar a uma distância, não é? Que não me permite voltar a casa as vezes que forem necessárias. Não é? Muitas vezes eu conheço casos de amigos meus do Brasil que há acontecimentos na vida da família e que nem sempre podem participar pela distância. Yeah. Como é que foi? Ou o que é que tu usaste? Ou qual foi a tua linha de pensamento, o teu direcionamento para tomares essa decisão de mudares de país? Olha, confesso que não foi assim uma decisão tão fácil, apesar que foi assim de um pouco tempo, né, para poder tomar essa decisão. Mas foi pronto com muita oração, né, que a gente fala, oração, tudo direção a Deus, para a gente poder estar fazendo a coisa certa e não agir por impulso nem por emoções, né, porque às vezes a gente acaba cometendo alguns erros quando a gente age muito por impulso e por emoção. Então a decisão, acredito que vem muito ali também de um pé no chão, né? E é isso que eu quero mesmo, é isso que eu quero para o meu futuro. Quais as possibilidades que podem acontecer se eu tomar essa decisão, né? Tanto boas e quanto ruins. E a gente pesa na balança para poder tomar a decisão. E foi isso. Não, decisões, as emoções, os sentimentos, os pensamentos, os prós, os contras, os benefícios, as coisas mais desafiadoras nos fazem realmente saber tomar a nossa maior e melhor decisão. Então é importante fazer exatamente este passo que o Marcos estava aqui a dizer. Tem que tomar uma grande decisão e não há assim que eu veja, e eu também tive que já morei fora de Portugal, logo ali ao lado de Espanha, Já mas foi para mim imigrante, né? Já foi imigrante. já fui imigrante por um ano, fui logo ali à Espanha, não fui muito longe, mas posso traduzir aquela minha experiência, o sair daqui e por isso vezes elevado, né? Vezes elevado a qualquer coisa
e calçar os sapatos de quem, como tu, tem que tomar uma decisão desse tamanho. É necessário realmente pesar tudo e fazer uma grande gestão emocional, não é? Das emoções, porque nós começamos logo aqui a ponderar, e se acontecer isto à minha mãe, se acontecer isto ao meu avô, e eu não vou estar por perto, e há muita coisa que eu perco acesso, eu torno-me inacessível, não é? As outras pessoas também, se me acontece algo no outro país, eu não tenho pessoas que me possam dar talvez a mão, é um desconhecido. Tu sentiste isso quando vieste para cá, sentiste sozinho? Sim, sim, senti. E senti sozinho antes de chegar aqui. Antes de chegar aqui, a gente já vai montando na nossa mente todo aquele possível cenário que pode acontecer. E eu acredito que, como todo ser humano, a gente vai pensando primeiro nas coisas ruins, né? Tá, e se acontecer isso? Se passar mal? E se é pronto? Enfim. Mas eu fui surpreendido com um destino completamente diferente, Paty. Ao chegar aqui, né, fui muito abraçado por portugueses e brasileiros, né? Pessoas que eu conheci também à distância, que me ajudaram também pronto, a chegar aqui, já ter um lugar para ficar, já ter um possível trabalho ali para a gente poder começar a recomeçar ali a nossa vida, que conhecemos através do digital, né? E pronto, quando eu cheguei aqui, eu fui muito abraçado por uma empresa portuguesa, e a maioria dos colaboradores, líderes e diretores lá eram todos portugueses. Então, me ajudaram muito ali naquele início a se estabilizar, a realizar minhas primeiras conquistas, né? Porque quando eu cheguei aqui, comecei também na área comercial de vendas. Então, tinha que vender, a gente tinha que poder vender para poder ali se manter. E eu me surpreendi muito com a recepção e com esses meus primeiros dias, semanas e meses aqui em Portugal. Entraste numa área, logo numa área desafiadora. Português é difícil para comprar, não é? Ainda mais de um vendedor brasileiro, não é? Com às vezes a mentalidade que nós temos, lá vem ele com aquele chameio brasileiro, tentar vender qualquer coisa, não é? É muito desafiante. Olha, todos os meus clientes foram portugueses. É, é isso. Sabes vender. Olha, e já falamos aqui, então, dessa tua grande decisão que tu tomaste e queria perceber também qual foi o gatilho, o que é que tu disseste que tinhas lá até um bom estilo de vida, não é? Não, não foi isso que te fez vir para cá. Qual foi o gatilho? Qual foi a motivação que te trouxe a sair da tua zona de conforto? Epa, boa pergunta, viu? Boa pergunta. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa, né? Sempre fui, sou aquele tipo de pessoa que não. Epa, que sempre busca mais. Que sempre busca mais oportunidades, mais crescimentos, mais conexões. Pronto, mais aprendizado, mais educação, aprender. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. E pronto, lá no Brasil, né, eu já fazia faculdade, né, de comunicação, publicidade e propaganda. E imaginei, poxa, se eu colocar também tudo que eu aprendi aqui também em prática lá no mercado português, né, lá na Europa, e passou a me tornar um grande publicitário, dono de uma agência de marketing, né, lá na Europa. E pronto, sabemos que aqui os resultados aqui tem mais uma certa qualidade de vida e tem mais segurança. Isso também foi uma das coisas que pesou. E o fato também de eu poder ajudar a minha família, né? Trazer eles para uma realidade um pouco mais diferente e um pouco melhor da que eles viviam e vivem pronto hoje, né? Tentar proporcionar uma qualidade de vida melhor, né? Primeiro por mim, né? Eu queria ter, eu que primeiro, eu sou eu que estou em primeiro lugar em mim, na minha vida, né? Para mim ter essa qualidade de vida, para mim ter essa mentalidade, para mim ter essas experiências, certo? Então, primeiro eu pensei em mim e segundo naqueles que estão ao meu redor, né? Que fazem parte ali da minha família, e poder proporcionar para eles coisas, experiências, momentos especiais, às vezes mesmo não estando lá tão 100% presente,
né? Mas pronto, de uma determinada forma, com ajudas e etc. E em busca aí dos próximos passos, né? Que é poder trazer para cá, para aqui para Portugal, para poder vivenciar de perto tudo isso que eu estou vivenciando hoje. Olha, eu começo a ouvir as pessoas a falarem aquilo que a falar a mensagem que eu passo, as coisas que eu digo, que quando eu ouço de pessoas eu fico assim, tipo, deliciada. E é isto muito que faz muita diferença na nossa vida. Na minha, fez no Max e vai fazer na vossa também, que é quando vocês começam-se a priorizar, começam a perceber que primeiro estão vocês. E isso não é uma forma egoísta. É uma crença que tu tens de pensar assim. Uma crença que foste ensinado e eu fui ensinada assim também, que não podia pensar em mim, que era egoísmo, que eu ia para o inferno, que Deus ia me castigar e que a gente tinha que dividir tudo e que primeiro vinha o outro e depois é que vinha eu. Mas quando nós não estamos bem, não conseguimos ajudar ninguém. Se eu não prosperar, como é que eu vou ajudar uma outra pessoa a prosperar? Como é que eu vou, ou melhor, como é que aquela pessoa vai olhar para mim e dizer sim, aquela pessoa pode me ajudar a prosperar, porque ela prosperou, não é? Se eu não tenho, não estou bem, não consigo. Pessoas que não estão curadas não curam outras, não A é? Juliana colocou aqui nas mensagens, ó. Eu não dou aquilo que não tem. Exatamente, eu não dou aquilo que não tenho. Eu tenho uma amiga que talvez ela também venha aqui participar nesta live, que ela diz: eu não procuro estar com ninguém que me proporcione menos do que aquilo que eu possa me proporcionar. E quando ela diz isto, e muita gente, ela diz: Patrícia, eu digo isto e as pessoas começam logo a chamar-me de egoísta, a pôr em causa a minha espiritualidade, porque ela é muito espiritual, a pôr em causa a minha espiritualidade. E, alta, é assim, se eu trabalhei na Casa Sala, trabalhou bastante, se tu trabalhaste muito, tomaste decisões, largaste tudo para vir para um país, para prosperar, tu vais querer estar com pessoas que te vão retirar aquilo que tu alcançaste? Ou te vão colocar em ambientes que podem deitar a perder todo o trabalho que tu fizeste em ti, todos os resultados que tu alcançaste, abrir mão dos teus resultados? Não. Esse é o pior erro. Nós somos seres insatisfeitos, mas o ser insatisfeito não faz nós ser gananciosos, garganeiros, como se diz aqui no Algarve, né? Egoístas. Não, nós procuramos manter aquilo. O correto é manter-te aquilo que tu conquistaste e procurar escalar, procurar o próximo nível. E o próximo nível não quer dizer que vai tornar a pessoa E olha, aqueles tem uma bons. frase para isso. Tem uma frase para isso. Partilha Né? aí a tua frase. Seja interessante sem ser interesseiro. Exatamente. Infelizmente, hoje, no mercado, no mundo, nos Não, e há outras network, frases que é quando nós começamos a crescer e a atingir determinados resultados, as pessoas começam-nos a rotular. Não é? E é duas coisas que são muito perigosas. São perigosas, vão ser assim. É nós nos basearmos nas crenças que nos foram passadas, crenças limitantes, que nos limitam, porque nem todas as crenças herdadas são limitantes, muitas são potencializadoras, mas há muitas que nos limitam, que nós acreditamos aquilo e aquilo de certa forma nos limita, nos prende a crescer. E depois há os rótulos que a sociedade e que os outros, e muitas vezes esses outros são pessoas bem próximas. Não é? Por isso é que eu digo sempre: cuidado com o nosso ciclo de influência que nós temos, cuidado com os ambientes em que te colocas. Não é? Quando tu começas a perceber que estás num determinado ambiente que começa a corromper os teus valores, os teus princípios, aquilo que tu acreditas, aquilo que tu defendes, aquilo que tu queres realmente alcançar e a forma como tu queres viver dentro da tua autenticidade e a tua essência, esse ambiente não é para ti. E às vezes nós mantemos-nos em ambientes por medo,
mantemos por ambientes porque achamos que ali vai nos alavancar para um passo seguinte, e até pode ser que sim, mas temos que avaliar até que ponto é que está a roçar ali e a nos despersonalizar da pessoa que nós tanto desejamos ser. Isto aconteceu comigo, eu sei que também aconteceu com o Marco. Fazendo perder a nossa própria essência, né? Exatamente, começamos a não ser nós. E hoje, eu falo muito nisto com o Max, porque eu vou abrir aqui o jogo. O Max é o meu agente, não é? O Max hoje tem uma agência, já lá vamos, ele já lá vai contar como é que chegou até aqui, mas o Max hoje tem uma agência publicitária, não é? É o meu agente aqui das minhas redes sociais. Que eu sou muito grata, já passo aqui ao vivo e dizer que é uma gratidão enorme trabalhar contigo e tenho aprendido muito contigo e eu quando fico sem palavras é um bom sinal. Que é para não, Depoimento gravado, com sucesso. que é para não vir aqui lá. Não, tem sido um grande diferencial no meu trabalho, na entrega da minha mensagem e temos muitas coisas para construir juntos e é uma grande inspiração e motivação também para eu, aquela força, não é? Nós precisamos ter pessoas à nossa volta que nos impulsionem e o Max tem sido uma dessas pessoas à minha volta que me tem ajudado a impulsionar. Porque eu impulsiono pessoas, mas eu também preciso de impulsionar, não é? E o Max também é impulsionado por mim. Também, exatamente. Né? Então estávamos aqui a falar que muitas vezes somos inseridos e nos inserimos, somos inseridos e nos inserimos em ambientes que não são os mais benéficos a partir de um determinado momento e nós temos que saber analisar isso. Se está ok, mantém. Se não está, temos que mudar a estratégia, não é? Para gerar novos resultados. Max, então vieste para cá, não é? Vieste à aventura, trabalhaste primeiramente numa empresa, não foi logo a tua própria, não entraste, digamos, na área em que tu estavas. Quando é que foi o momento que o Max ganhou confiança ou percebeu, né, que tinha capacidades e habilidades e tomou posse desse potencial? Epa, pois, fogo. É, pronto, mesmo apesar da minha formação universitária, né, os estágios que a gente faz, os freelancers que a gente faz e etc. Já fazia muito isso no Brasil, né? Quando a gente chegou aqui em Portugal, eu fui trabalhar na área comercial em uma imobiliária, né, onde eu fiquei por volta de 1 ano e meio, mais ou menos. Nesse meio período, pronto, eu consegui ainda aos poucos ir fazendo algumas coisas relacionadas ao marketing, comunicação, mas não era, pronto, muita coisa ainda para poder viver só disso, né? E aí, em janeiro do ano passado, já tomei a decisão, né, de, pronto, viver exatamente da minha profissão, que eu sempre amei e amo, que é a comunicação, que é o marketing digital, né, que é a publicidade, né? E tomei essa decisão. Foi Este, assim, este janeiro. Este janeiro. janeiro do ano passado, né? Onde eu entrei parte de um ecossistema para poder também ajudar ali no posicionamento das pessoas que eram mentoradas, que eram alunas desse ecossistema, para poder, pronto, ir ajudando essas pessoas, né? Que eu tenho uma gratidão enorme, porque ali também foi uma grande escola para mim, aqui em Portugal, né? Esse projeto. E pronto, me ajudou bastante. E aí, em janeiro desse ano, né? Passou um ano, e em janeiro desse ano foi quando eu também tomei outra decisão. E deixa eu deixar claro aqui, né? Todas essas decisões que eu tomei aqui em Portugal foi aquela coisa que ardeu fortemente no meu coração, né? Confirmando isso, para me poder ir de cabeça e sem reservas. Eu não tinha reservas, eu não tinha um plano B, eu não tinha, tipo,
uma, uma outra alternativa. Há quem diga que o nosso plano B é o plano A. Exatamente, exatamente. Pronto, tomei a decisão, né? Me mudei de Lisboa, vim aqui para trás dos montes, em Vila Real. Né? Foi quando eu me casei, né? Fui para o Brasil, casei, voltei com a minha esposa, ficamos uns meses em Lisboa e tomamos a decisão da gente poder vir aqui para Vila Real, em Trás dos Montes, recomeçar a nossa vida aqui, né? Pronto. E foi muitos aprendizados, muitos obstáculos, muitas superações, né? Muitas conquistas também. Eu até hoje temos todos os dias é uma conquista nova, uma conquista diferente. E veio muito ali da coragem, né? Coragem, meter a cara e sei que vai dar Olha, certo. coragem. Onde é que tu foste buscar essa coisa que ninguém sabe? Porque eu ouço muita gente dizer: ai, falta-me coragem, não tenho coragem. Onde é que tu foste buscar? Porque o meu colar está-me a escorregar. Nossa, está calor aqui, estas conversas com o Max E é, né? animam. Esquenta, né? Explica-me lá onde é que tu foste arranjar coragem. Aqui! Não poderia deixar de falar, né? Senão não seria eu. Foi aqui que eu vou buscar a Claro. coragem. E Né? estás à vontade para isso. Eu adoro as Yeah. nossas conversas dentro desses temas. Não é? Pronto. Mas pronto, sem falar aqui de religiosidade, né? Mas falar da fé, sempre foi, sempre será a minha base. E foi daqui que veio essa coragem, né? Da palavra e da confirmação de Deus. E mesmo às vezes a gente olhando com os nossos olhos naturais, a gente, pronto, não consegue perceber aquela grandiosidade, transformação que isso pode acontecer na nossa vida. E Deus apenas fala, vai lá, Max, vai, faz, não olha, está com medo, pronto, vai com medo mesmo, porque a coragem eu te dou aqui, toma, vai. E a gente vai dar certo. E todos os dias eu tenho visto isso na minha vida, pode, todos os dias, todos os Ou dias. seja, coragem, ela é algo, ou ver se conseguimos passar aqui, porque é realmente difícil explicar a coragem, não é? Porque cada um de nós encontramos coragem De uma determinada forma, do seu de uma jeito. determinada forma, Yeah. mas todas andam muito à volta exatamente da fé que nós temos, de que, ok, aquilo gera medo, mas ao mesmo tempo eu tenho fé, tenho esperança, não é? Como eu costumo dizer assim, epá, as coisas não estão a correr, mas eu sou merecedora. Algum dia as coisas vão acontecer, porque eu sou merecedora Yeah. e eu Olha, sabia entrando que sou. no teu nicho do autoconhecimento, Paty. Eu acredito que a coragem ela vem muito do autoconhecimento. Era aí que eu ia Né? chegar. Já, o Max, o Max tá aprendido que Eu eu tô tenho que aprendendo falar. contigo, pá, Estás a fogo. aprender comigo? Exatamente, porque quando eu começo-me a conhecer, não é? Esta fé que eu tenho em mim e que as coisas de um momento para o outro vão ter que dar certo, não é? Eu hoje olho para trás e muita coisa me surpreende. Que eu andava ali, batalhava para conseguir e depois assim de um momento para o outro as coisas acontecem, não é? E torna-se mágico. Mas quando tu começas a conhecer, a acreditar em ti, a fazer uso do teu potencial, por isso é que o meu método, e estou à vontade para falar aqui contigo, nós desenhamos, né, como base a identidade, que é uma base que eu vejo que tem que ser realmente trabalhada com muito afinco e muita força. Autoconhecimento, eu me conhecer a mim, saber as minhas vulnerabilidades, as minhas forças, porque nossa, a gente não é só uma vítima, um perdido, um desajeitado. Não, nós temos defeitos, temos qualidades, temos falhas, temos conquistas, temos recomeços, temos vitórias, temos de tudo um pouco. Só que, como o Max aqui falou, nós temos tendência a ir buscar só as coisas más e isto é a forma do nosso cérebro e principalmente a parte reptiliana do nosso cérebro que tem tendência em ativar as memórias que causam dor, desconforto, não é? E ativam aqui o tal medo e nos bloqueiam. Não é? E quando nós trabalhamos o autoconhecimento, nos conhecemos e começamos a olhar para trás e ver o nosso percurso,
o passo a passo que nós fomos dando, porque nós vamos esquecendo, não é, dos passos que nós demos lá atrás. Nós não nos lembramos que nós nascemos e começamos a gatinhar. Ninguém começou a andar assim logo. Isso começou, não é? Não passou pelo processo de gatinhar, começou logo a andar. Não andou logo, caiu várias vezes. E podia ter ficado por ali. Então, lembra-te de todos os passos que tu deste lá atrás, que eles são importantes para trabalhar e ativar algo que tu precisas no momento. Se ainda não aconteceu, é porque tu precisas ainda trabalhar um pouquinho mais nisso, de aprimorares, de aperfeiçoares, sair desse conforto e entrar em ação. E é te conhecendo e de ação em ação que a tua coragem ela vai ficando mais forte. Tu vais olhando para ela com mais fé, com mais esperança. Então, coragem, ela adquire-se. Nós não nascemos com coragem. Nós adquirimos coragem através das nossas ações, olhando com carinho e aceitação as nossas falhas e os nossos erros, perceber onde é que falhamos e fazer diferente. E é nesse diferente que nós vamos validando os nossos processos. E ao validar esse processo, nós validamos também a coragem. Né? Hoje é muito fácil, se calhar, para o Max, se tiver que mudar de país outra vez, não é? Ele já sabe fazer o processo, não é? De E às vezes decisão. dá vontade, viu? Hã? Às vezes dá vontade, não pelo facto de ser. Pronto, aqui em Portugal, quando eu cheguei aqui, eu me senti em casa. Né? Fui bem acolhido, bem recepcionado, pronto. Tive aprendizados, dificuldades, mas também tive vitórias e estou a ter todos os dias novas vitórias. E vejo aqui como o meu berço, como minha casa, como sempre aqui vai ser sempre o meu lar. Né? Eu já não consigo mais também ver o Brasil como meu lar. Eu vejo Portugal como meu lar. Né? Mas também tenho o desejo de conhecer ainda outros países e passar um tempinho lá para explorar. Mas aqui tu podes ir passar um tempo e voltar sempre para cá, que é bem pertinho. Exatamente. Aqui sempre vai ser minha base agora, Paty. Ainda bem. Eu fico sempre muito tocada quando algum irmão, ele chama assim, vocês de irmãos, tem uma ligação muito forte convosco, com a vossa história, com a vossa cultura. O meu maior desejo é que a gente se veja mesmo com irmãos e não voltemos às coisas do passado que já estão muito lá atrás. E fico muito feliz que se sinto em casa, porque eu também, quando vou ao vosso país, já tive a felicidade de ir 2 vezes. É isso que eu sinto quando lá vou. Então, na hora da partida, dá sempre aquele apertozinho. Por isso fico muito emocionada quando vocês dizem isso. Olha, então, em algum momento, tu falaste aqui que tiveste de tomar muitas decisões, já falamos de algumas decisões, mas vamos falar de dúvidas. Uau! Em algum momento, tu duvidaste de ti, da tua competência, da tua habilidade, até mesmo como pessoa, porque levando isto também para o lado espiritual, não é? Tu és muito, nós duvidamos muitas vezes de nós. Como seres humanos andamos aqui na Terra e não sentimos valor por nós mesmos. Aqui entramos na parte da autoestima, que é também um dos pontos que eu trabalho na base da identidade, a autoestima. E quando nós não temos a nossa autoestima aqui bem ativada, nós duvidamos muito de nós mesmos e isso é logo o primeiro gatilho para começarmos a duvidar de tudo à nossa volta. Nós como profissionais e até mesmo dos outros. Né? É verdade. Fala-me de um momento teu. Então, eu costumo falar e já ouvi e tenho certeza disso, que 1% de dúvida anula, né, os outros 99% de certeza e de fé. Então, a dúvida eu vejo ela como uma sementezinha, porque às vezes a gente olhando assim ao olho nu é inofensível, né?
Mas se a gente alimentar, pode virar um estrago. Porque eu acredito que dúvida todo mundo tem. De alguma determinada coisa, às vezes da sua competência, às vezes ali, exemplo, pronto, a gente às vezes dá algumas palestras, dá algumas formações, dá algumas mentorias e etc. E às vezes vem assim um determinado sentimentozinho de um pouquinho de timidez, que junta ali com um pouquinho de dúvida, né? Só que a gente sabe o que a gente já viveu. A gente sabe dos nossos aprendizados, dos ensinamentos que a gente já teve. E aí é uma luta entre a dúvida, né, e a certeza, entre a fé. E aí vence, Paty, quem a gente alimenta. Esse aqui vence, quem a gente alimenta. Durante muito tempo da minha vida eu já vivi sim, com muita dúvida, né? Principalmente na minha infância, na minha adolescência, que não foi uma infância e uma adolescência bonita, né? Mas pronto, vivi ali com muita dúvida, com muita insegurança, com muita timidez e com muito medo. E aí tudo mudou, né? Pronto, quando de fato, de verdade, eu conheci pronto, a fé, né? A transformação ali e o autoconhecimento, Paty, e o autoconhecimento, para a gente poder vencer aí todos os dias. Porque às vezes sempre vem, no nosso dia a dia ali, às vezes sempre vem uma duvidazinha ou outra, A dúvida né? faz parte e a dúvida é mesmo para nós nos questionarmos, né? E percebermos, este é o outro lado da parte da dúvida, né? E aquela pessoa está sempre com dúvidas, né? A gente cria rótulos também para as pessoas que duvidam muito. Não é bom andarmos sempre na dúvida, mas às vezes também é bom nós termos aqui um bocadinho de duvidar, não é? Duvidar para alinhar se realmente é ou não aquele caminho, não é? Agora, como o Marcos estava e eu adorei aqui a tua metáfora da semente, eu uso muitas vezes a erva daninha, que também é uma coisa, né? Que se nós deixarmos a erva daninha, é muito fácil nós mesmos plantarmos ou deixarmos aqui as ervas daninhas no nosso jardim crescerem, é? E há também o exterior que nos afeta e que faz com que criem essas ervas daninhas no nosso jardim, que é a nossa mente, e uma erva daninha consegue dominar uma planta, uma árvore. Quem nunca viu aí um terreno abandonado com árvores e toda ela à volta de ervas daninhas, não é? Então, a dúvida, ela existe para tu te questionares, mas não para tu estares ali a remoer e alimentar. Ok? Dúvida. Fazer a pergunta certa e procurar a resposta certa. Se não consegues fazer a pergunta certa e encontrar a resposta certa, é por isso que existem os coaches e os mentores. É verdade, é verdade. Não, a brincadeira aqui à parte. Nem sempre nós conseguimos olhar para as nossas coisas, para a nossa vida, vendo de fora. Então, ter alguém que também nos ajude a ver essa dúvida com outro olhar, que nos traga outra perspectiva, outra visão para essa dúvida, ajuda a gente a encontrar a resposta. Não é? Então, a pergunta é: o que é que tu estás a alimentar, não é? É que E vamos ser dúvida. sinceros, né, Paty? A gente não chega a lugar nenhum sozinho. Quem é que chegou? Pessoas precisam de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Nós precisamos de ter os nossos momentos sozinhos, Yeah. mas não alcançamos as coisas sozinhos. Não é? Porque vamos ver na nossa história, na nossa origem, ninguém conseguiu nada sozinho. E depois é assim, tu consegues alguma coisa sozinho, vais celebrar com quem, alma? Que é a melhor parte, que é quando a gente É. conquista alguma coisa, conquistaste alguma coisa, e depois vais fazer festa com quem? Quando temos aqui alguma coisa, né, Paty? Aqui nos bastidores, a gente. Olha, deu certo, isso aqui deu bom, isso aqui foi. Olha, foi. Marcos, É, vais partilhar. só para compartilhar aqui contigo, mas olha, vamos. Né? É a melhor parte porque é também isto que nos ativa a querer procurar outras coisas. Hoje eu tinha e está aqui
a Fedra, que mandou-me uma mensagem e ela dizia assim: Patrícia, gosto tanto de ti. E eu, assim, aquilo fiquei a pensar e disse: como é bom alguém dizer-nos que gosta de nós. E muitas vezes a gente nem sequer agradece. E eu mandei-lhe logo outra mensagem e disse: Olha, antes de tudo, de te responder ao teu áudio, quero-te agradecer por tu gostares de mim. Não é? Estas coisas tão sutis, estes detalhes, Yeah, sim. não é? Ou seja, esta pessoa ter dito isto, eu estava a precisar de ouvir aquilo. E se calhar ela também estava a precisar de ouvir um obrigada. E de sentirmos que somos úteis na vida uns dos outros. E precisamos ter pessoas agradáveis na nossa vida, que nos preenchem, que nos acarinhem, não é? Que nos acompanhem, que nos puxem para cima. Obrigada, Fedra! Então, já falamos da decisão, da Falando dúvida, de coragem, da dúvida, coragem, da decisão, recomeço. motivação. O que é que Houve tem mais aí assim, preparado? agora, houve algum momento que tu pensaste em desistir? Porque também existe, não é? Também faz parte do processo nós pensarmos, vou desistir. Yeah. Epa, quando eu cheguei aqui em Portugal, nos primeiros 30 dias era só pensamento de desistir. Porque No 31º dia já não. já, por incrível que pareça, por quê? Deixa eu te explicar. Pronto, porque existia a possibilidade de voltar, né, para casa. Existia já um voo, uma passagem, entre aspas, assim, já pré-comprada, pré-definida. Né? Então era só acionar ali e pronto, poderia voltar. Era tipo, como se posso falar, tipo um plano B. Olha, vou lá passar 30 dias. Se der errado, se Der eu não errado, gostar, olha, eu vou volto. embora, né? Qual é Yeah. o pior que me pode acontecer? Não Pois é bom. é. Então já tinha isso assim pré-estabelecido, né? Esse plano, né? Pronto. Então nesses primeiros 30 dias foi uma luta, uma guerra ali entre eu e eu mesmo, para ver o quem iria vencer, né? Se era ali exatamente o meu sonho ou se às vezes era o meu medo. E E graças quem a Deus foi o venceu? sonho. Eu sabia, né? Porque tu estás hoje a realizar o teu sonho. Por isso tinha que Yeah. vencer o teu sonho. Qual foi o diferencial para tu, para vencer o sonho? O que é que tu tiveste de ativar? O que é que tu te lembras, né? Porque nem sempre a gente nos lembramos disso, mas o que é que tu achas que foi o teu diferencial para ativar, né? Vencer o teu sonho e não ires para o desistir? Porque sentiste essa vontade de desistir, tu sentes, a Maria sente, eu já senti várias vezes, vou sentir muitas mais, né? Mas no teu caso, qual foi o diferencial, o motivo, a situação, a ferramenta que não? Olha, por incrível que pareça, né? Apesar da gente ter fé, ter certeza, confiança, etc. Mas uma das grandes coisas que me ajudou, né, a ter permanecido, etc., foram as pessoas. As pessoas que me cercavam, as pessoas que estavam ao meu redor, os amigos que eu fiz, né, os familiares que me motivavam. E a Slime que disse: se tu já foi, tu agora vai ficar, porque eu já estou me preparando para ir. Por trás de um grande homem existe sempre uma mulher ali, força. A Slime, olha, tu já estás aí. Eu já estou me Eu ainda organizando, vou chamar a preparando. tua mulher para vir fazer aqui uma aparição aqui. Olha, quer que tu apareça. Vai lá trocar o pijama, Selene. Mas foram isso, Paty, foram as pessoas. Por isso que eu considero assim. Que Olha o pessoas Rodrigo precisam de comentando aqui pessoas, na não é? live, o Rodrigo. O Rodrigo foi uma dessas pessoas, que foi uma das pessoas que me abraçou assim que antes de eu chegar em Portugal, que a gente se conheceu online e O preparou Rodrigo é tudo para. português? Está Não, cá? é brasileiro que estava aqui há pouco tempo. Obrigada, Rodrigo, porque se tu não tivesses feito força, eu hoje não conhecia este excelente profissional
que me ajuda bastante aqui no meu trabalho. Tá sabendo? Pronto. E aí a gente continuou, né? E hoje estamos aqui. E olha, é fantástico. Surpreendeste-me, porque eu estava à espera que tu ias dizer mais uma vez a parte da fé, e sim, eu conhecendo, eu sei que tu és uma pessoa de muita fé, de muita religião, e que isso é um pilar muito forte, e também é algo que eu gosto muito em ti, que me inspira muito e me faz, às vezes, em determinados momentos, eu recordo, vê o nome do Max, e já és um gatilho para lembrar da outra parte. Por isso, obrigada também, Max, por essa inspiração que tu me dás. Mas tu dizes isso foram as pessoas, não é? E juntar isto do gatilho com a frase que tu disseste, pessoas precisam de pessoas. E E olha, que eu ia falar, e acabei esquecendo, lembrei agora, quando tu falou essa frase. Para você ver a importância de escolhermos as pessoas certas para estarem ao nosso lado, né? Por isso que nós temos que ser bastante seletivo, né? A Gi botou aí, olha, esqueceu da mãe emprestada. Porque a Gi também foi uma pessoa que me ajudou bastante também quando eu cheguei aqui, né? Ela me colocou no papel de filho e eu coloquei ela no papel de mãe. Então, foi um ali ajudando o outro, que ela também é imigrante, né? Mas tinha acabado de chegar também. Então, um foi ajudando ali o outro. E para reforçar essa cena de a gente escolher as pessoas certas para estar ao nosso lado, a Gi foi uma das pessoas que eu escolhi e ela me escolheu para morarmos juntos assim que eu cheguei aqui, né? Ela foi uma mãe e eu fui um filho para ela. E um foi ajudando o outro ali naquele processo no início de adaptação, de recomeço, sabe? De fé, de certeza. Às vezes as vendas assim não eram tão boas para um, mas era bom para o outro. Então um ia motivando o outro ali, sabe? Então eu e a Gina, nesse início que a gente teve lá de 1 ano e pouco, acho que em Lisboa, foi um ajudando o outro ali. Um sendo um combustível para o quando nós somos recomeço. ajudados, não é? Quando nós somos ajudados, também sentimos aquela maior vontade, né? E ativa-se aquela missão também de ajudar o próximo. Né? Já. Hoje tu ajudas outras pessoas, não é? Também. Através Aham. do teu sonho. Qual foi o teu Exato. sonho que tu conseguiste Teve concretizar? alguns colegas, algumas pessoas próximas a mim, que, pronto, depois de um tempo teve o desejo e o sonho também de vir viver aqui em Portugal. E aí a gente foi ajudando da maneira que podia, indo até um determinado lugar, ajudando a escolher a casa que ia morar, ajudando a fechar contrato, tirar documentos e etc. Porque, pronto, se um dia também uma pessoa me ajudou também a realizar esse meu sonho, esse recomeço, cá em Portugal, eu me sinto nesse dever de também ajudar outras pessoas, né, a conseguirem realizar este sonho, esse desejo aqui em Portugal. E qual foi o sonho que tu realizaste este ano? O sonho que eu realizei esse ano foi o sonho de abrir a agência Suel. Desde janeiro de 2025, né, a gente lançou aí a marca da agência Suel, que era um sonho desde miúdo, quando eu comecei a entrar naquele meio já do marketing, do Instagram, e via como era funcionava algumas agências. E aí fui para a faculdade, estagiei em algumas agências também. E tinha esse desejo, né? Esse sonho, esse objetivo de ter a minha agência. E hoje, né, 100% vivendo da agência e atendendo os clientes através da agência. A gente está aqui, pronto, vai fazer o quê? 6, 7 meses, 8 meses, acredito eu, 8, 9 meses agora, né? Em setembro, que estamos com a agência Suel. E já temos um funcionário que trabalha a tempo integral, um colaborador, que é o nosso designer. Né? Então a gente já ajuda aí também a família, a outras pessoas aí a colocarem a comida na mesa, o pão de cada dia. Né? Então já temos um colaborador e estamos aqui já na fase de contratação de mais uma outra pessoa também para estar vindo somar aqui na equipe. Ou seja, estamos a falar de 8 meses e eu lembro-me, né, que tu começaste tipo, não sei como é que vai ser, não é? A gente fica a ponderar, eu preciso de ter X dinheiro na conta, eu preciso disto, preciso de um espaço, papapá, 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 não é? E o Max não tinha esse papapá, não é?
tinha a vontade só e a força, a coragem ativada, a fé ali no alto, porque é uma pessoa de fé, mas a coragem, né? E que eu sei que estavas ali com algum receio, não é? Primeiro vou abrir um negócio, uma agência em Portugal, tudo bem, é um negócio que eu domino, é uma competência que eu domino, mas é num outro país, há aquela coisa de eu ser brasileiro, não é? Eu trabalhar com portugueses, o mercado do digital português brasileiro é muito diferente, há muito brasileiro a vir para Portugal querendo prosperar, trazendo as suas coisas, mas tu que estás cá e podes-me confirmar isso, é muito diferente. Yeah. Muito diferente. Eu já fiz parte de muitas mentorias, acompanho muitos mentores também brasileiros e quando se vai aplicar as estratégias no marketing digital que vem lá para cá, ainda é muito a ferro. Lá é estalar de dedos, aqui não é tão fácil, digamos assim, é mais desafiante. Então isso também te assustou ali um bocadinho, né? Gerou medo. Yeah, sim, sim, sim. É, às E vezes não tinhas nenhuma, não tinhas carteira também de clientes, não é? não tinha carteira de clientes. Trabalhavas num outro projeto, ou seja, começaste mesmo do zero. Do zero e sem. Pronto, estava nesse outro projeto, sou inteiramente grato, né, por fazer parte, aprendi muito, me conectei, tenho bons relacionamentos com as pessoas que fazem parte ainda deste projeto, mas tinha algo dentro de mim que queimava mais, sabe? Que ardia mais, que falava mais fortemente e que me deixava inquieto, Pato, olha, por incrível que pareça. Me deixava muito inquieto, noites e noites e noites, aquela inquietação. Até tomar essa decisão de focar em mim, focar no meu sonho, focar na minha Ou seja, empresa. é aquela frase que a gente às vezes escreve aqui nos nossos stories, não é? Quando a inquietação se torna mais incomodativa do que o próprio medo, não é? Tu tens medo, mas há algo que te inquieta, não é? Que fica bem mais forte que o medo e tu dizes, epá, eu agora ia dizer aqui uma palavra, pip, para o medo, não é? E bora lá fazer para isto, não é? E foi isso. A gente silencia o medo e vai com toda a força ali, né? E pronto, E a nível como de tu... apoio, não é? Tiveste sempre a tua esposa ao teu lado, que é ótimo, não é? Principalmente, estou a começar Yeah. do zero, não tenho aqui uma estrutura, não é? Porque muitas vezes a gente, quando começa um projeto, uma empresa, alguma coisa, está sempre um pai disponível, um avô, um tio, um marido, alguém, não é? Que dá aqui uns jeitinhos ou umas ajudas. Neste caso, tu eras tu e a tua esposa. Sim, para me dar apoio, né? Me dar aqui algumas orientações, porque o conselho que eu deixo para os maridos aqui é ouçam as suas esposas, Ah, né? diz lá isso mais uma vez, faz favor. Então, o conselho que eu deixo para os maridos aqui é que ouçam as suas esposas, né? Elas são mulheres muito sábias e graças a Deus, Deus me privilegiou e me agraciou com uma mulher ao meu lado muito sábia, né? E E essa principalmente mulher sábia, é ela a sabe. Slime. Olha aqui, ela colocou palminhas aqui embaixo aqui agora. Ah, eu queria que ela aparecesse aqui. Olha, hum, o que é que mais te surpreendeu agora? Assim, tu estás a começar, digamos agora, uma nova etapa da tua vida, não é? Yeah. Com a agência Suel, um trabalhador independente, um ótimo profissional. Recomendo, contratem os serviços dele. Mas atenção, eu tenho exclusividade. Eu fui a tua primeira ou segunda cliente. Era isso que eu ia falar agora. Calma, deixa eu falar. Ah, Tu foste a primeira, né? Tu foste a minha primeira. primeira. Yeah. Ah, neste processo todo, o que é que mais te surpreendeu? Olhando
agora assim, quase que faz assim. Isto é eu, coach, já aqui integrando aqui o coach. Faz assim. Olha para o Max lá atrás. Não é? Dissocia-te. Olha para a tua vida de fora. O que é que mais te surpreendeu? O que mais me surpreendeu, Paty, eu acredito. ah, eu acredito que, às vezes, a coragem que eu tive, que às vezes olhando assim para trás, eu acreditava não ter. Né? Essa coragem, essa força, essa garra. Que às vezes a gente, voltando ao assunto da dúvida, às vezes a gente nós duvidamos de nós mesmos, né? Em algumas vezes. Então, eu me surpreendi muito com a coragem. E eu surpreendi muito com os resultados. Não pelo fato de eu, pronto, eu sei do meu. O esforço, né, é igual ao resultado, né? A gente fala, esforço é igual ao resultado. Eu sei do meu esforço. Então, eu sei dos resultados que eu poderia estar hoje. Mas o que me surpreendeu foi que sempre teve ali a mão de Deus, que eu posso falar, por conta da minha fé, da minha crença, né, em quem eu creio, em quem eu confio, e sempre fez esses resultados, em vez de ser um, ser dois, ser três, ser quatro, sabe? Multiplicar, quadruplicar, quintuplicar. Então, Deus sempre me surpreende. Deus é uma pessoa que me surpreende muito. É bom. E o Max, né, te surpreendeste também a ti mesmo. A ti mesmo. Surpreendi a mim mesmo, Paty. Eu me surpreendi comigo mesmo, sabe? Desde quando eu dei o primeiro passo de coragem, há um tempo atrás lá, quando eu comecei a vender ah, amendoim, gomas, balas, sanduíches naturais nos semáforos e nas ruas para poder pagar minha faculdade, logo no início. Então, eu mesmo pagava minha faculdade com o meu próprio suor. Eu queria estudar na melhor faculdade da minha cidade, então eu ralei para estudar na melhor faculdade da minha cidade. Consegui realizar o sonho de estudar na melhor faculdade da minha cidade. E foi pago ali com o meu esforço, com o meu suor, vendendo na rua, no semáforo, debaixo do sol, para poder conseguir arcar ali sempre com a mensalidade. Então, eu olhando aqui agora, lá para trás, né, eu vejo, poxa, cara, tu me surpreendeu mesmo, hein? Comigo mesmo eu falo, sabe? Tu me Então, surpreendeste pegando bastante. nisso, fazendo gancho aqui, o que é que tu dirias ao Max aí que vendia lá no semáforo? Ou talvez antes, hoje, né? Se ele tivesse aí, esse Max aí ao teu lado, ou à tua frente, o que é que tu lhe dirias? Olha, peraí, deixa eu colocar também. A Luana colocou aqui, ó, que a Luana lembra, vendendo quadro. Porque na época da pandemia, eu fazia uns quadros de papéis e comecei a vender, Pato. Quadro, esses quadros decorativos de sala, sabe? Então eu imprimia ali uma mensagem, uma imagem, montava ali com papel, com a folha mais grossa e vendia. A Luana que me fez Eu lembrar já disso. estive no Brasil e digo uma coisa: vocês só não vendem. O que não quiser. Mas, Paty, voltando aqui sobre a questão do que eu diria. Hoje, eu olho para muitas pessoas e vejo nelas a falta de sonhar. Por quê? Porque elas desistiram de sonhar ou às vezes nunca sonhou. Às vezes por conta do ambiente, por conta das pessoas ao redor, por conta às vezes do estilo de vida, dos tipos de conteúdos que consomem, às vezes na internet, né? E, Paty, pararam de sonhar, Paty, pararam de acreditar que pode ter uma vida melhor, que pode ser feliz de verdade, que pode ir em busca dos seus sonhos, sabe? Então, eu diria para o Max lá do passado, para ele nunca parar de sonhar, para ele não desistir de sonhar. Continue sonhando, continue acreditando, né? E seja sempre essa pessoa esforçada e dedicada, dando o seu melhor. Seja, como eu costumava falar, seja limpando uma casa de banho, como um funcionário limpando uma casa de banho, ou seja como um gerente de uma loja milionária, sabe? Mas dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor, porque você está sendo visto. Não visto, às vezes, por quem realmente... sendo visto por quem realmente importa, sabe? Não sei se sendo visto por quem realmente importa. E ele está vendo tudo, todo o nosso esforço e sempre vai nos honrar.
Eu percebi, né? Eu percebi. Alguém vê tudo, não é? Alguém vê tudo. E eu costumo dizer, não é muitas vezes a quem nós damos que nos vai retornar, não é? Estendemos a mão a alguém e quando outra mão é-nos estendida, pode não ser a mesma mão. Ou E seja, às vezes nós nem conhece, né, Paty? Tem, tipo o exemplo que eu estava falando aqui da casa de banho. Imagina quem é um funcionário de limpeza que limpa sempre casa de banho, né? Não menosprezando a profissão de ninguém, jamais. É, mas ela tá limpando ali a casa de banho e não sabe quem é que vai vir ali usar, certo? Então, se ela tá limpando aquela casa de banho com excelência, dando o seu melhor, ela tá entregando algo para alguém que ela nem conhece. sim. Ela tá plantando. E uma hora ou outra ela vai colher. Eu tenho muitos casos desses pronto, na empresa, nos restaurantes. Eu conto hoje a história. Tenho várias histórias. Olha, uma de um caso de uma brasileira também que me apareceu para trabalhar lá e precisava muito trabalhar por questões de documentação. E eu disse: Olha, a única coisa que eu tenho neste momento de vaga é para limpar o restaurante e para a copa. E ela, mas eu só preciso de 4 horas porque a outra pessoa vai-me prometer um integral, eu só preciso aqui mais 4 horas para fazer lá o volume de horas que precisava. E era meio de agosto, ela ligou-me chorando que precisava do trabalho inteiro. Se eu lhe arranjava um trabalho inteiro, que ela aceitava limpar na copa, o que fosse, porque a outra pessoa que lhe tinha prometido o trabalho em tempo integral tinha enganado. E disse: Olha, eu continuo a ter o mesmo serviço. Essa pessoa, ela tinha 2 mestrados em gestão de empresas, em gestão não sei o quê. Teve cá em Erasmus e disse: Com o teu currículo, opa, eu só tenho isto, não tenho mesmo outra vaga. E ela aceitou e ficou. Conseguimos que os papéis, pronto, tudo corresse bem a nível de papéis. Ela ficou lá um X tempo a trabalhar connosco, depois recebeu uma proposta para ir trabalhar num banco, que era a área dela, mas ela teve que ir ao Brasil quando voltou para ir ocupar essa vaga no banco, já não lhe deram a vaga. Então ela saiu da minha empresa, não é? Foi de férias, quando voltou, a promessa, mais uma vez a promessa de não tinha. Então foi trabalhar na Mel. E a gente, entretanto, tornamos-nos amigas, próximas, e eu vendo ali surgiu uma vaga para a administrativa. E eu disse: Olha, queres vir trabalhar novamente para mim? Mas desta vez, como administrativa, tenho uma vaga, já tenho condições, a empresa já cresceu, já tem condições para contratar uma administrativa. E então ela veio e teve 2, 3 anos como administrativa. E eu vi aquela pessoa, porque é que eu convidei aquela pessoa para a administrativa? Uma pessoa que tem o conhecimento que ela tenha, o trabalho que ela fazia como limpeza, na copa, à noite, o zelo que ela entregava à empresa, e assim, eu posso confiar num trabalho de administrativo, Yeah. um trabalho de contar o dinheiro, fechar as caixas, não sei o quê. Confiança, não é? É isso que tu estás a falar. Tenho outro caso de um rapaz indiano que não fala português. Começou também como copa do restaurante. Hoje está como chefe pizza-roll. Ele foi se entregando às coisas, foi vestindo a camisola, foi mostrando interesse. Então a gente vai pegando nessas pessoas. É isso, não sabemos que potencial é que as pessoas têm. É importante que elas também nos mostrem o seu brilho e nunca sabemos quem é que está por perto a ver, não é? O Todo-Poderoso lá em cima vê, mas às vezes há outros olhares aqui e que nós não damos conta, mas que também estamos a ser vistos. É Ah, verdade, Paty. tema Olha, perfeito. pronto, falando desse assunto, ninguém nunca sabe, ninguém sabe e ninguém, pronto, a gente nunca contou isso para ninguém.
Mas também aqui em Portugal também já limpei casa já também, né? É algo que às vezes a gente passa que pronto, não precisa ninguém saber, não vai fazer a diferença na vida de ninguém, né? Não é menosprezando também a profissão de ninguém, mas pronto, para quem, né, tem determinada profissão, nível superior e etc. Então, já limpei casas aqui em É Portugal já. assim, a necessidade faz, Já. não é? Faz com que a gente tenha que se jogar e só cada um sabe das suas necessidades. Eu digo muitas vezes, se algum dia me acontecer alguma coisa, que Deus me preserve, braços, pernas, olhos, saúde, não é? A gente poder se levantar de Para novo. a gente se poder levantar. E muitas vezes é isso, a gente não sabe a vida do outro, não é? E nem pelo que o outro passou. Às vezes temos uma pessoa que está a limpar uma casa bem e que no país dela. Eu tinha na minha casa uma senhora que limpava na minha casa, ela era enfermeira. Mas enfermeira, não é? Uhum. Então, Exato. assim, todos nós, pessoas precisam de pessoas. Yeah. Então essa é a frase dessa live. É, olha, eu ia te perguntar agora, aqui para finalizarmos aqui um pouquinho, né? Que já passamos aqui uns 10 minutinhos do Já nosso. passamos de 1 hora já? Já começamos às Nossa. 8h30, são 9h40. É o que eu digo. Eu e tu, se nos dão aqui conversas, a gente fica e vai Pois ficando. é, eu tava aqui a lembrar domingo, né? A gente do nada, olha, estás livre? Tô. Toma aí, entra aí no link, pronto, vamos se reunir. Aí a gente começou no Olha, a domingo. Inês chegou agora, vai ter que rever a gravação da live. É, verdade, Inês. Vai ficar É. salvo. Olha, exatamente esta live vai ficar salvo no meu perfil, no perfil do Max, né? Yeah. Se quiseres, e vai ficar também no meu canal do YouTube. Sim, eu tenho um canal do YouTube. E quem toma conta? Quem? Quem toma conta? Olha, é tão bom ter uma equipa que a gente pode confiar. Uma equipa amigo, por isso, se puderem ter ao vosso redor pessoas que vos ajudam, que sejam vossas amigas, que vejam os vossos resultados como os resultados delas. Eu digo sempre isto aos meus coaches, aos meus mentorados. Os teus resultados são os meus resultados. Agora há uma diferença. Eu não posso fazer aquilo que tens que ser tu a fazer. Eu posso te ajudar, orientar, direcionar, mas eu não posso fazer aquilo que tens que fazer. E o Marcos também me diz a mesma coisa. Ele direciona, mas eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer, não é? Tá aqui, você faz isso. Patrícia, esse é você que vai fazer. Olha, Max, uma palavra, não é? Para aqui resumires aqui a tua experiência, a tua vida, aquilo que pode ser a tua palavra. Ou uma frase de impacto. Já, quer dizer, a frase que tu já disseste. Pessoas precisam de pessoas. Tu disseste aqui montes de frases de impacto. Agora eu quero uma palavra. Epa, Paty, eu acredito que é. Epa, resiliência. Né? E o que é Resiliência. resiliência? Epa, resiliência é uma pessoa que, apesar das bagagens, entre aspas, ruins da vida, né? Dos percalços, dos obstáculos, ela conseguiu ali transformar isso em coisas boas, em aprendizados. Né? Pronto, nas nossas conversas a gente sabe aqui um pouquinho dos bastidores nossos aqui, às vezes aqui pronto, dos desapontamentos que às vezes a gente tem, né? Sim, a vida não é aquela perfeição toda que todo 100% mundo maravilha, mostra no não é não. Instagram. Então a gente sabe, e essa frase eu acredito também que, tanto como me define, por conta de tudo que eu já passei, enfrentei na minha infância, na minha adolescência, né? E às vezes até hoje também, claro. Sim, o Max é muito velho. E há 25 anos, olha, já as costas já doem. As costas doem. Ai, ai. Mas eu acredito também que essa frase também se encaixa um cadinho contigo, Paty. Que quando eu vejo para ti, né, agora falando de ti, eu vejo tu como essa mulher forte e essa mulher resiliente. E pronto, eu não sou muito de falar aquilo que eu sinto, Tá bem, não trouxe a caixa de Kleenex, está bem? aquilo que eu,
Pronto, sobre sentimentos e etc. Eu sou um cadinho mais durinho, mais durão, né? Mas pronto, mas eu te enxergo isso como essa mulher forte, essa mulher resiliente, né? Essa mulher ali que tá pronta para tudo ali, pau para toda obra, né? Independentemente Espera aí, hoje em dia, eu já disse, calma, Max, vamos ter que alinhar aqui, a Patrícia vai ter que se disciplinar, pau para toda a obra. Não, mas Mas pronto, essa mulher que eu tenho como referência também e como admiração de profissional, de pessoa, né? De família e de exemplo. oh. E a Selene não veio aqui dar um oi? Anda daí dar aqui um oi. Sabem porque é que eu estou a fazer muita força para a Selene vir? Sem pressão, Alvin, se quiser. É uma mulher fantástica. E eu ia Essa dar. live era sobre mim. É sobre ti, exatamente. Mas por trás de grandes homens existem grandes mulheres. Tô brincando, pode falar. E é muito bom. Eu gosto muito também a vossa forma de como casal, não é? Como vocês interagem, vocês também têm uma missão. E aquilo que tu hoje és também é parte também das coisas e da vossa missão, não é? Vocês têm um serviço também missionário na vossa igreja e fazem-no em conjunto, em apoio, e isso é muito bom. Essa segurança hoje que tu tens e a segurança que ela também tem está também na vossa relação. E esses relacionamentos depois transparecem para os resultados, não é? Para o sucesso. Para a Selene. Ela tá E assistindo, ela tá eu assistindo. sei que ela está a assistir. É a fã. E é importante a gente ter estas pessoas ao nosso redor. E Olha, e pronto, e aproveitar aqui que a gente tava falando muito sobre resiliência, sobre aprendizado, sobre coragem, sobre força, sobre fé, sobre tudo. para fechar, não é? Essa é a minha primeira live, tá? Essa é a minha primeira live aqui, participando, falando exatamente sobre mim, né? Sobre eu, sobre como pessoa, como profissional. Percebeu aqui que ainda, quem está aqui ainda na live, é, que percebeu que esta era a primeira live do Max, levanta a mão aí. Ninguém percebeu. Ninguém percebeu, tá vendo? Estavas perfeito. Mas Estavas... é a primeira live. E só para deixar aqui, né, para aproveitar, essas pessoas que estão aqui, temos 12 pessoas aqui, sei que depois vão assistir mais pessoas aí. Para a gente, às vezes a gente fica ali um pouco limitado, com determinada timidez, com dúvida, né, quando surge uma oportunidade XPTO, né, e às vezes a gente coloca de lado, exclui, deixa passar, pelo medo, pela dúvida, pela falta de coragem, pela timidez e etc. Pronto, mesmo que eu sou um profissional de comunicação, né, da área de publicidade e propaganda, mas às vezes a gente tem ali ainda, né, tem alguns determinados sentimentos que às vezes a gente fica a pensar, olha, será que eu vou mesmo fazer isso? Vou mesmo aqui fazer essa live? Vou ou não vou fazer? Meu maior medo de fazer uma live era de não entrar ninguém, para ser sincero. Eu tinha um medo de fazer uma live e não entrar ninguém, de ficar só eu e ali. E para falar também sobre isso, a Slime sempre falava: pelo menos uma pessoa tu vai ter, que é eu, vou estar aqui assistindo. Né? E a gente fala aí de novo das pessoas, de escolher as pessoas certas para estarem ao nosso lado, né? Para nos apoiarem e nos ajudar a vencer aí os obstáculos, às vezes o medo, a timidez e etc. Mas olha, vai com medo mesmo, coloca a cara, eu falo, né, coloca a cara na câmera, vai lá dar bom dia para os teus seguidores, vai lá gerar conexão, interação e começa. Né? E Começa com começa. as ferramentas que tu tens e pronto, e vai dar certo. Eu também tenho muitas pessoas que me vêm e me dizem que ai, como é que tu consegues fazer aqueles stories, aquelas coisas todas, eu gosto de ver, e os vídeos, e os reels, e assim. Nossa, e eu também me lembro quando eu comecei. E que a minha mentora, neste caso foi a Lara, né? Deu aqui as primeiras instruções, como fazer os vídeos, como é que devia de falar, como é que devia de aparecer. Pá, e a gente vai retendo aquilo tudo e depois agarra-se àquilo e quer fazer by the book como nos dizem.
Chegou um momento da minha vida que eu disse: não, chega, deixar-me de me estressar porque eu tinha que estar sempre arranjada, porque eu julgava, me comparava com o que estava a ser feito e eu comecei-me a perceber que eu não estava a ser eu mesma e não dava para sustentar isso. Cada vez que iria fazer um story, cada vez que queria fazer uma live ou alguma coisa, eu tinha que estar arranjada. Hoje arranjei-me, pus aqui as minhas joias, quando apareço ponho sempre aqui as minhas joias, para também parecer bonita, mas nos stories, eu entrego como estou, porque a tua mensagem ela é válida, quer tu estejas arranjada, quer tu não estejas. E é assim que eu quero ser conhecida. Não é só pela Patrícia que aparece bonitinha, arranjadinha, pintada, penteadinha, com as joias. Não, eu também quero ser conhecida e, se possível, mais por aí, por aquela pessoa que, independentemente da forma como está, tem uma palavra para entregar e, como é o nosso logo, não é? Tenho aqui a minha Estender a mão mão. estendida. Exatamente. Pronto. Seja por mensagem, por WhatsApp, o que for. Não é? E as coisas ganham com a ação, com a repetição. A repetição é a mãe de todas as competências. E eu fui fazendo isto e fui começando a tirar esse tabu de que eu tinha que aparecer de determinada forma. Eu disse, eu vou aparecer eu própria. Não é? Eu Ser própria. você. Sendo eu. Uns dias mais arranjado, outros dias menos, outros dias Eu lembro de apareço uma com mais pessoa que frequência. falava assim, ó, o seu poder é ser você. Exatamente. Não é? Porque esse é o nosso maior diferencial. Então, quando eu abro a câmara, é para ser eu mesma, para entregar algo que eu quero entregar, que eu quero falar. Às vezes, mais cuidado no texto, outras vezes mais espontâneo, mas é meu, é autêntico, meu. Não é? Por isso, limitem-se a fazer o que têm que fazer. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, vai chegar uma altura que isto já tratas por tu. Olha, e aproveito que já que estamos nesta propaganda toda, não é? E já que és tu hoje o meu convidado para fazer aqui um momento de anúncio, não é? Se tu realmente és uma pessoa que ainda está com algumas dificuldades, até mesmo nisto, em avançar em algo, em tomar iniciativa, em se liderar, há alguma dificuldade ainda na parte da autoestima, trabalhar a confiança? Não, os temas que nós hoje falamos aqui, que foi confiança, dúvida, decisões, Coragem. superação, coragem, exatamente. Se isto são tudo ainda temas para ti que te geram algum desconforto ou que estás desconfortável nesses temas, que gostarias de estar mais à vontade, de ser mais corajoso, tomar mais decisões, então, no final do mês de setembro, eu estou com inscrições para a Masterclass Lidera. Vai ser a primeira Masterclass Lidera, onde eu vou trabalhar aqui 3 dias contigo, numa aula de 1 hora. Cada dia terá um tema específico: identidade, mentalidade e direção. Serão estes os temas para as Masterclass. Tenho o post da Masterclass no Instagram. Vai lá, lê. Se tens alguma dúvida, entra em contato comigo, inscreve-te. O valor é simbólico. São 29,90 €. Exatamente. Ou seja, vai-te sair a menos de 10 euros por aula para trabalhares autoconhecimento, para trabalhar as ferramentas, para ser talvez o teu início ou o teu continuar de um processo para ti. Por isso, vai lá, inscreve-te. São 3 dias, 29, 30 de setembro e dia 1 de outubro. Feito, Max, é? Feito. Tá bom. Vou comprar. Então, agradecer-te por ter estado aqui comigo. Foi maravilhoso aqui a nossa conversa, saber também mais um bocadinho de ti, ver-te do outro lado e espero que esta seja a primeira de muitas lives que tu faças e que da próxima vez sejas tu a convidar-me. Vou anunciar aqui agora, em primeira mão.
vou anunciar aqui, né, para todo mundo que está aqui. Nem a Patrícia sabia disso, mas que Uai. a gente vai lançar agora um calendário de lives. Eu, Max Oliver, né, falando ali sobre algo que eu venho preparando há um tempo. Para todos que me seguem, para todos que me acompanham, para todos que querem continuar aqui, caminhar junto comigo aqui no digital, que é para falar sobre branding, sobre marca pessoal, marca empresarial. A percepção que você causa na vida da tua audiência através da tua marca. Então, logo, logo eu vou estar lançando aqui, Paty, um calendário aqui de lives, de algumas lives que a gente vai estar fazendo aqui semanais, para trazer esses assuntos, esses... Encheite! Eu gostei disso, eu gostei de falar aqui. Aí eu pronto, decidi, eu vou fazer isso. Ai, muito bom, Certo? muito Então, bom. vou estar anunciando logo, logo lá no meu perfil. Então, fiquem ligadinhos, vocês que querem estar conectados. Boa, muitos parabéns por essa decisão. Fazer que nem a Patrícia, né? A Patrícia lançou o livecast, eu vou lançar o meu também. É, e foi assim, foi do nada, né? Ficam já, para quem está aqui, como é que nasceu o Livecast? Assim, do Do género. nada. Max, olha, tenho aqui uma pessoa para fazer uma live, preciso de um nome, bora lá escolher aqui um nome. E ela, então pensei em alguns nomes, eu está bem, olha, Livecast, lidera-te, está feito. Faz aí o anúncio, faz aí o post, bora lá, era para dia 15 ou dia 16. Pronto, assim. E logo, logo vai estar aí com outras estruturas. Pois, mas para Só, isso, deix... enquanto Só deixar aqui a semente. quem está aqui, estas 11 pessoas, quem não me segue, passa a seguir-me, que é para depois saber. E a verdade. E quem segue a Patrícia e não me segue também. Exatamente. E quem nos segue aos dois, faça favor de partilhar com outras pessoas, não é? Para nos seguirem, principalmente pessoas que nós possamos, que a nossa mensagem possa ser importante para elas. Acima de tudo, nós não queremos, estamos aqui brincando, não é? Porque estamos à vontade, estou muito à vontade com o Max, mas eu não quero ter seguidores para estar ali um grande número no Instagram. Eu quero ter seguidores que realmente precisam da minha mensagem ou que me possam ajudar a levar a minha mensagem a pessoas que eles conheçam e que possa fazer sentido a mensagem que eu passo. É isto que nós pretendemos. Não pretendo ter números para estar ali e parecer bonito. Eu sou muito autêntica, e quero continuar a viver cada vez mais desta autenticidade em essência comigo e com os outros. Por isso, a minha mensagem ela vem de dentro para fora, das minhas experiências, das experiências que eu vou tendo na vida com outras pessoas, dos resultados que eu vou gerando, daquilo que eu vou assistindo, das formações, dos sítios onde eu vou beber conhecimento para eu partilhar. De nada me serve eu estar a ser um poço que se enche de conhecimento, que se enche de tudo, de experiência e ficar com aquilo para dentro, para mim. Não é, eu creio que não é esse o propósito que Deus tem para nós, e sim para nós transbordarmos, não é, Max? Como diz, não é? Transbordar. Verdade. Exatamente. E com isto, nos despedimos. Muito obrigada por terem ficado connosco aqui quase 1h30, não é? Falta 1 minuto. Espero que tenham gostado. Próxima semana teremos mais livecast, será sempre aqui anunciado. Ainda não sei quem é o convidado da próxima semana, mas está tudo bem, isto é sem pressão, é para fazer com autenticidade. Tá? Obrigada, Max. Obrigado, Paty, pelo Beijinhos. convite. Obrigado, gente, pela audiência. Um beijo e até a próxima. Tirar um Beijo, print aqui, pequenininho. Paty. Pera aí, tirar um print. Um Ah, print. tira um print. Já, sorriso. Tirei. Ah, Tchau. Até eu também. mais. Olha, tira tudo de novo porque o meu ficou mal. Tá, vai, eu vou tirar. Sorriso. Foi. Pronto, põe lá aí nos Tchau. teus stories. Beijos. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.